a situação é muito triste, é uma situação que tem chamado muito a atenção de todo o povo brasileiro, que, graças a Deus, é muito solidário. Mas a pergunta que não quer calar: por que chegou a isso? Será que vai continuar assim? Será que tem risco de aqui na nossa região, no Sudeste brasileiro, também acontecer situações parecidas como essa? E as mudanças climáticas? Quais são essas mudanças? O que é isso? Bom, para tentar explicar um pouquinho disso tudo, nós convidamos para participar aqui do Política Cruzada hoje também o professor de Climatologia da Universidade Federal de Uberlândia, Paulo César Mendes. Professor, muito bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, é uma honra e um prazer estar aqui representando a universidade nesse diálogo, né, nesse esclarecimento que é tão importante nesse momento de crise, né, que o Sul está vivendo. Pois é, professor, o que aconteceu? Por que a gente está vendo essas cenas lá no Rio Grande do Sul? Então, a gente pode dividir isso em dois fatores principais, né? Nós temos os fatores de ordem humana e os fatores de ordem ambiental, sobretudo a questão climática, né? Em termos climáticos, né, nós temos uma somatória de eventos que coincidiram justamente nesse período. Nós tivemos, por exemplo, o El Niño, né, no final do ano agora, nós estamos saindo do El Niño, caminhando para o La Niña, então o El Niño já promoveu um aquecimento do oceano, um aquecimento da atmosfera, então gera uma maior carga de energia e umidade, né? Nós temos as ações das frentes frias, né, que entram no sul do Brasil em torno de 5 a 6 frentes frias por mês. Elas são responsáveis por desencadear grandes precipitações. E nós temos também essa formação dessa grande massa de ar seca no interior do Brasil, né, que impede essa frente fria de propagar para o interior do Brasil, e elas ficam atuando praticamente no sul do Brasil, ou seja, aqui está seco e lá está chovendo muito. E de onde que vem essa chuva principalmente? Né? Vem desse corredor de umidade da Amazônia que liga, né, a porção centro-sul do Brasil. Vem a umidade da Amazônia, chega na região sul, as frentes frias promove chuva no sul e vai espalhando chuva para o interior do Brasil, só que ela não consegue avançar no interior do Brasil enquanto a gente tem essa massa de ar quente e seca que instalou no interior, que a gente chama isso de domo seco, que está causando esse tempo aberto. Ela não deixa essas frentes frias chegar e concentra essas chuvas no sul. Então, é uma conjunção desses fatores de ordem natural, de ordem ambiental, mas nós também temos as questões das interferências humanas nesse processo, né? Nós temos, por exemplo, a questão do próprio aquecimento global, que é fruto dessas atividades, né, principalmente no pós-evolução industrial. Por exemplo, nós tivemos o mês de abril mais quente da história, né? A temperatura em torno de 15 graus Celsius, temperatura média no planeta, a temperatura em relação ao período pós-industrial está 1,5 grau maior. Então, isso já desencadeia uma série de fenômenos climáticos do tipo de extremos. Além dessa questão, né, do homem contribuir para o aquecimento do planeta, que gera essas tragédias todas, também temos o próprio processo de ocupação do solo. Você desmata, você impermeabiliza o solo, você compacta, você retira a mata galeria, você retira a mata ciliar, você ocupa os fundos de vale, você ocupa as áreas de várzea. Então, a cheia ela se torna muito mais brusca, porque a água, quando ela precipita, ela tem 3 caminhos. Ou ela infiltra no solo, ou ela evapora, ou ela escoa superficialmente. Então, esse escoamento superficial nessas áreas alteradas, elas chegam de forma muito mais rápida no fundo do vale. E aquela água que infiltra no solo, posteriormente também ela vai chegar no fundo do vale. Então, quando você soma todos esses processos, né, de chuvas mais intensas causadas por essas frentes frias que estão sendo bloqueadas no sul, e essas interferências humanas na dinâmica ambiental, tragédias como essa são recorrentes, né? Aconteceu no sul do Brasil, né, mas se a gente pegar os históricos dos últimos anos, isso está acontecendo no planeta todo. Acontece no Canadá, acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa, acontece na Ásia, né? Aconteceu essa seca enorme na Amazônia, agora essa chuva em excesso no sul do Brasil. Se a gente não tiver, se a gente mantiver esse nosso comportamento, né, de acumulação, de exploração desses recursos naturais que existem no planeta sem pensar nas consequências disso, essa foi uma tragédia que aconteceu no Brasil, mas com certeza outras poderão se repetir. Né? Então a gente tem que mudar essa nossa forma de relação com o meio ambiente. Uma relação não tanto predatória, mas uma relação de uma forma de consumo com um olhar um pouco mais ambientalista sobre essas questões. É verdade, professor, mas assim, eu estava vendo essas imagens, eu estava pensando sobre isso em casa, sabe? Tudo isso que a gente está vendo, parece que, assim, primeiro, não é uma situação isolada, não foi em uma cidade, 2 cidades, é o estado todo praticamente. Sim. Então é aquela ponta ali do Brasil toda praticamente.
É o primeiro ponto. O segundo, as imagens que a gente vê é uma coisa completamente atípica. Sim, sim. É água que chegou no teto das casas. Sim, sim. Então, assim, o que me fez pensar? Haveria alguma política pública possível de se evitar uma situação como essa? O que fazer numa situação como essa? Porque eu fico assim pensando, me colocando na situação dos prefeitos, do governador e dos gestores públicos de lá. Eu olho para aquelas imagens e falo assim, e agora, o que eu vou fazer? Sabe, se eu fosse um gestor ali, o que eu poderia fazer? Há o que se fazer? Sim, tem muito o que se fazer, né? Primeiramente, é investimento nessa política preventiva. A gente tem que ter uma política pública, né, de estudar, monitorar, né, e de certa forma de prever que esses eventos podem acontecer. Né? O que acontece no Brasil é algo um pouco diferente daquilo que acontece fora. Né? A gente sempre discute na nossa universidade. Vou pegar um exemplo clássico do Japão. O Japão gasta 3 anos planejando e 1 mês executando. No Brasil é uma coisa meio contrária, né? Planeja em 1 mês e gasta 3, 4, 10 anos executando. Né? Então, recursos públicos vão embora nesse processo. O que a gente precisa ter é uma política pública que otimize esses estudos baseada em políticas públicas que cobrem o estudo técnico adequado.